Olá, queridíssimos e queridíssimas escribas, como é que vocês estão? Leram muito nossos autores que a gente estudou até agora, lá na língua inglesa, com Margaret Atwood, lá no Canadá, a Emily Dickinson e o Edgar Allan Poe nos Estados Unidos, o John Keats, o Aldous Huxley, lá na Inglaterra. Depois a gente foi para Portugal, viu Sofia de Mello Bryan Andressen, Fernando Pessoa. Depois voltou para o Brasil, vimos Clarice Lispector, Adélia Prado, um pouquinho de Guimarães Rosa, e agora a gente chega na nossa viagem mais longa até agora, que é no leste europeu. A gente vai para uma cidadezinha encantadora, né, Praga, lá na República Tcheca, e a gente viajou quase 24 horas para chegar aqui, nesse restaurante chamado Bellevue, ou seja, Bela Vista, que dá para a Ponte Carlos, que é uma ponte cheia de estátuas, linda, e é sobre o rio Vltava. E o nosso corpo ele foi transformado, né, com essas 24 horas de voo, de conexão, etc., e a gente fica mais aberto para os sentidos. Né? A gente recebe esses cenários, essas cenas, esse personagem principal de uma maneira mais fluida, mais aberta, mais sensitiva. E aí a gente vai chegar em 2 livros, né, que vão falar sobre esse personagem principal, sobre a construção desse personagem e o que esse personagem significa numa narrativa longa, feito um romance. A gente vai abrir nossa aula de hoje, nosso módulo de hoje, com A Insustentável Leveza de Ser, né, do Milan Kundera, e também um livro que é um grande manual de escrita criativa, que é o Escrever Ficção, de Luiz Antônio de Assis Brasil. A Assis Brasil, no seu manual, ele nos traz 2 grandes pilares, né, para a construção de um bom romance. O primeiro pilar, que a gente vai falar agora, é sobre o personagem, certo? O personagem não é a narrativa que desencadeia o personagem, é o personagem que desencadeia a narrativa, os acontecimentos, né, a partir da sua questão essencial. E aí a gente vai ver exatamente em Kundera, porque os nossos estudos eles propõem que a gente pesquise, investigue e descubra técnicas no próprio texto ficcional, no próprio romance, no próprio livro de contos ou de poemas. E aqui, nesse livro, A Insustentável Leveza do Ser, a gente vai encontrar a técnica da construção dos personagens no próprio romance, na própria narrativa. Então, Kundera ele vai nos trazer, né, logo no início, ele vai nos trazer a construção do personagem Tomás, que são 4 personagens principais, Tomás, Teresa, Franz e Sabina. E aí ele nos mostra como ele identificou Tomás, como ele descobriu Tomás. Há muitos anos penso em Tomás, mas foi sob a luz dessas reflexões que eu vi claramente pela primeira vez. Eu vi de pé, diante de uma janela de seu apartamento, os olhos fixos na parede do prédio, defronte, do outro lado do pátio, sem saber o que fazer. Então, a gente vê a construção, esse fazer fazendo do personagem, da construção do personagem, dentro do próprio livro, né, do próprio A Insustentável Leveza do Ser. E aí a gente toma um outro livro de apoio, né, é um manual, é um livro de ensaios, né, teóricos, do próprio Kundera, quando ele vai falar lá na arte do romance, da construção dos personagens, da construção da narrativa, como é que ele constrói o romance, e aí ele vai falar que Tomás, ele não fala muito sobre Tomás durante o texto, assim, ele não fala quem eram os pais, quem era a origem dele, muito da origem, da mesma maneira que ele fala lá com Teresa, sobre Teresa. Mas ele vai falar exatamente de um ponto crucial para Assis Brasil, lá no Escrever Ficção. Ele vai dizer que, em compensação, no que diz respeito a Tomás, seu marido, eu não conto nada de sua infância, nada de seu pai, de sua mãe, de sua família, e seu corpo com seu rosto permanecem para nós inteiramente desconhecidos, porque a essência de sua problemática existencial está enraizada em outros temas. Então, a gente nota que essa semelhança de conceitos, tanto em Milan Kundera, lá na arte do romance, falando sobre a insustentável leveza do ser, e o nosso queridíssimo Assis Brasil, lá no Escrever Ficção, quando ele vai falar da questão essencial,
que desencadeia toda a narrativa. Por exemplo, em Hamlet, a grande questão essencial do personagem Hamlet, o personagem principal, é a dúvida. Então, todos os acontecimentos, eles se realizam naturalmente, como se fossem inevitáveis, né? Toda a narrativa, ela se realiza a partir dessa questão essencial da dúvida, né? Em Hamlet. E no caso de Tomás, a gente ainda vai investigar mais algumas questões na próxima aula, quando a gente vai continuar a nossa visita à Praga, né? E a esse mundo mágico, desse universo maravilhoso do leste europeu. Até lá!